Boa noite, estamos entrando aqui pela Rede CNT com o nosso Deles e Delas. E hoje nós temos uma convidada muito especial. Ela, durante 8 anos, exerceu o mandato de deputada federal e aqui no Rio de Janeiro ela está no seu 4º mandato como deputada estadual. E o governador Sérgio Cabral, agora no mês de fevereiro, acabou de criar uma nova secretaria, que é a Secretaria da Defesa do Consumidor. Conosco aqui para conversar com os nossos telespectadores, a deputada estadual Cidinha Campos, a nova secretária da Defesa do Consumidor do nosso estado. Boa noite, Cidinha. Um prazer enorme estar recebendo aqui no Deles e Delas dessa noite. Prazer é todo meu, Leleco. E agradeço muito a essas mulheres todas maravilhosas terem aceito o convite para participar do programa. E a nossa querida Ilse vai apresentar essas mulheres maravilhosas que estão aqui para te entrevistar hoje. Programa esse que eu não sei como é que vai ser, né? Porque o nível de admiração das entrevistadoras com a entrevistada é tal. Eu, de minha parte, acho que ela devia falar todo dia em rede nacional sobre qualquer assunto que ela escolhesse. Isso para começar o papo. Olha aqui as entrevistadas: Hildegard Angel, Daniela Scholl, Liliana Rodrigues e Cláudia Cataldi, todas jornalistas. Porque, Cidinha, o negócio é o seguinte: o papo que nós temos assim fora, estava tendo fora do ar, é o seguinte: nós, jornalistas, estou falando da Hilde, nós achamos você uma mulher muito especial. Nós achamos que você então conseguiram juntar as unhas. Olha, assim, nós achamos que você tem uma coragem que não é muito normal nas pessoas. E uma verdade, como estava dizendo a Hilde ali no camarim, que não é muito normal nas pessoas que exercem cargos públicos e que escolhem a política para se manifestar. E todas nós, eu posso falar por todas, achamos que você é um nome nacional e que e que por algum motivo você não fala para o Brasil. Deu para você entender o que... É porque eu falo muita bobagem. Diga. Entendeu? Eu falo muita bobagem, eu xingo muitas pessoas, eu falo mal das pessoas, falo mal de pessoas que podem muito, e daí eu tenho que falar pouco. Mas, bom, antes que ela continue falando aqui, hoje no final do programa no Baldo Chacrinha, nós vamos recordar esse português maravilhoso, Roberto Leal. Será que ela me quer? Bom, então no final do programa de hoje, no Baldo Chacrinha, Roberto Leal. E você, ao sair de casa, saia bem informado lendo O Dia. O Dia, realmente, o Rio gosta de ler com O Dia. E a nossa prefeitura, você lembre-se, é 1746. Você já decorou o número? É tanta coisa num número só. Mas para ajudar a cuidar da nossa cidade, você precisa gravar este número, 1746. É a central de atendimento do cidadão do Rio. São mais de 700 serviços num só número. 1746, você fala a prefeitura. Responde a Prefeitura do Rio, realmente sempre presente. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já já com a secretária estadual da Defesa do Consumidor, a deputada estadual Cidinha Campos. Até já. Pois é, a Cidinha estava dizendo que ela fala muito mal das pessoas, fala muita bobagem, que talvez por isso ela não tenha chegado naquele lugar que é o lugar que eu vejo ela. Eu vejo ela num lugar muito grande no Brasil. Eu vejo você além do Rio de Janeiro. Muito além. Ah, não me tira daqui, pelo amor de Deus. Então me diga. Não me tira do Rio. Ela já ficou 8 anos pelo lá, pô. Amor Voltou de Deus, pra cá. eu quero é ficar aqui pro resto da minha vida. Mas o que você estava dizendo? Que você acha que você fala muita bobagem? Eu falo muito, não é bobagem, é brincadeira, mas eu falo muito, eu sou muito incisiva. Eu critico alto, eu pego pesado. Também, né? Tem pavio curto também? Pavio... Não, eu não tenho pavio, o meu acabou. Eu já tive pavio um dia. Cidinha, antes de mais nada, eu queria dar os parabéns ao governador Sérgio Cabral por essa posição em que você está. Obrigada. Porque tem que ser uma pessoa com a sua legitimidade para ocupar um cargo desse, de defesa do consumidor. Porque é um cargo para criar problemas. E para resolver também. E para resolver problemas. É um cargo para uma pessoa intrépida e sem medo. E uma pessoa reta. E você é uma pessoa reta. Então, quando a Gilce se refere a você
como uma pessoa, como você falou, que Devia ter mais importância no devia país. ter mais importância. Eu acho que você tem uma importância enorme, porque na vida, Cidinha, a gente paga o ônus de ser sincero, paga o ônus de dizer a verdade, paga o ônus de ser legítimo. Poucas pessoas são, e essas são as pessoas grandes. A grandeza você não vê naquele momento, você vê a médio e longo prazo. Então, à medida que passa o tempo, maior você se transforma. E aquelas pessoas que podem ter visibilidade grande agora, daqui a pouco elas estarão minúsculas. E a cada dia que passa, à medida em que você escreve a sua biografia, Cidinha, maior você está. Hoje, se nós não temos a milícia fortíssima como poderia estar no Rio de Janeiro, isso nós devemos a você, Cidinha. É a você na sua batalha na Alerj. Foi você quem fez isso. Outros podem ter esses louros, mas a gente que acompanha cotidianamente seu trabalho na Alerj, a gente sabe como você foi e é peituda e raçuda para impedir que a milícia crescesse mais ainda no Rio de Janeiro. Obrigada. Você é sincera, você é uma mulher de posições. Isso é um preço que se paga. Mas esse preço não impedirá e não impede que você cada vez seja a pessoa mais importante no quadro político brasileiro. Obrigada. Eu não quero ser importante, eu não quero nada. Eu sempre fui uma mulher do trabalho. O que eu gosto mesmo, e continuo gostando, isso é uma doença. Não é uma virtude, é uma doença. Eu gosto de trabalhar. Eu tenho prova disso, que nós, durante muitos anos, ela morou... Foi minha vizinha lá no condomínio, lá na Barra da Tijuca. E 6 horas, 5h30 da manhã, 5 horas da manhã, você já via a Cidinha saindo de casa. É coisa impressionante. Ela tinha um programa na rádio, né, cedo. Mas eu não acordava cedo. Você tinha um programa na rádio naquela época. De 5 horas da manhã, a Cidinha já estava na estrada. E daí peguei o gosto. E hoje continuo acordando às 5 horas da manhã. E atazanando a vida de todo mundo que trabalha comigo a partir desse horário. Agora, Hilde falou em milícia. Milícia é primo legítimo de ameaça de morte, né, não? É. Pois é, e aí? Você recebeu muitas? Muitas. Alguma te assustou muito? Conta algumas. Muitas. Por exemplo, daquele... Como é que chama aquele desinfeliz lá? Natalino, né? Hein? Natalino? Não, Natalino não. O Natalino até me puxava o saco, porque ele também era deputado. Ele vivia me dando uma pastinha para eu ler, acho que era para me ocupar, entendeu? Girão. Você tá querendo... O Girão, é isso mesmo. O Girão lá da Gardênia Azul me deu muito trabalho. Eu que denunciei, eu enfrentei, disse que ele tinha matado uma mulher, torturado essa mulher até a morte. Isso eu disse na cara dele. E daí ele começou a me ameaçar, meu filho, e eu ia prestar queixa, porque tudo que fazem contra mim eu presto queixa, eu preciso deixar uma história. Eu ia na delegacia, um dia eu fui registrar uma queixa contra ele, ele estava lá me esperando. Entendeu? Graças a Deus ele está preso, longe daqui. Você anda com segurança, Cidinha? Não. Eu não gosto de segurança, enche muito o saco, não é não? Eu agradeço muito ao PC que deu um carro blindado, porque era a coisa mais importante no momento, era estar num carro blindado. Ô, Cidinha, você está falando de uma questão muito grave, de forma sem en passant, digamos assim. Você está falando de um momento que foi ameaçada de morte e que a pessoa que te ameaçou estava te esperando na delegacia, te afrontando, né, pelo que eu entendi. E tudo isso parece muito natural, mas na verdade deve mexer muito com a vida da família. Mexeu com seu filho, quando a gente sabe que quando mexe com o filho, mexe com o que há de mais importante na nossa vida. Como é que é viver isso no dia a dia? A gente teve exemplos da Patrícia, que morreu, da nossa juíza, né, a Scioli, enfim, de outras pessoas que foram ameaçadas e tal. Como é que é viver isso, viver uma experiência tão anormal quanto essa? Eu não estou me fazendo de Joana d'Arc aqui, não. Mas eu não tenho medo de enfrentar esse tipo de coisa. Eu acho chato quando envolve a família. Daí meu filho não queria mais, não podia mais, queria, mas não podia mais sair sozinho. Ele abordava meu filho, por exemplo, como abordou num posto de gasolina, cercado de marginais. Ele circulava pela Barra da Tijuca, Avenida das Américas, com um carro de segurança
como falam os jovens, com o bico para fora. Com escopeta para fora do carro para me intimidar. Então era muito constrangedor isso, porque ele tinha sido legitimado pelo povo como vereador. Ele achava impossível que fosse preso. E daí ele foi preso dentro da Câmara de Vereadores, cercaram o prédio e levaram. Acabou! É isso que tem que acontecer. Marginal tem em qualquer lugar do mundo. Agora, precisa ter uma polícia com peito para prender esses marginais. E uma justiça que os mantenha presos. Cidinha, desde 1990, que foi a sua primeira eleição, sua primeira vitória eleitoral, você vem crescendo a cada eleição em nível de número de votos, né? Não, eu venho perdendo voto. Eu não gosto de mentir, não. A primeira eleição eu tive 380 mil votos, acho que foi isso. Foi, 380 mil votos e tal. Mas isso é um impacto de alguém que nunca foi candidato. Eu era radialista e eles, né, era mais fácil pedir voto. Eu tinha um instrumento na minha mão poderoso que era o rádio. Depois eu caí na normalidade. Teve uma eleição que eu fui muito mal porque eu não tinha dinheiro para comprar um santinho, né? E agora, nessa última, eu tive uma boa votação, quase 90 mil votos. Mas isso foi por conta do trabalho também à frente na da Comissão de Defesa do Consumidor. Então, fala um pouquinho dessa sua experiência de 10 anos. Porque daí eu tive um frente. espaço, porque espaço no legislativo é muito raro. Mas só que lá minha função na Comissão de Defesa do Consumidor da Alerj era quase um espaço executivo, Leleco. Você ficou quantos anos na Desde 2003. Você está 10 anos. na Alerj, na Defesa do Consumidor. Já houve até, em 92, quando você concorreu à prefeitura, que não foi vitorioso, mas eu digo assim, numa trajetória grande, a gente olhando assim no horizonte, você é uma pessoa muito vitoriosa, são 6 legislaturas. Eu me acho vitoriosa. Então, baseado nessa trajetória, eu queria falar sobre aquele vídeo que teve mais de 1 milhão de acessos até no exterior, onde você começa assim, no plenário da Alerj, você diz, bom, já acabou o assunto sobre o leite, eu quero falar sobre os que mamam. Eu quero falar dos que mamam. Aí já não está na ordem do dia aqui. O que, senhora? Não entendi. Que estava falando do leite, eu gosto de falar de quem mama. Não das crianças que têm direito, mas dos marmanjos safados, sem vergonhas, cafajestes, que infestam a política nacional e infestam essa casa. Eu subi pela escada feito uma doida para falar no primeiro horário, depois que eu vi o depoimento do deputado Nader se lançando candidato ao Tribunal de Contas do Estado. O que é isso? Olha, eu acho que eu sou assim. A minha maneira enfática de falar não é só contra os outros, é contra mim mesmo. Eu, quando me esculhambo, sai de perto. Porque eu pego pesadíssimo comigo, entendeu? Eu olho no espelho e me xingo, sabe? Eu estou tomando banho de chuveiro. Você não podia ter falado isso, eu falo muito sozinha, me criticando. Então, aquele dia, eu estava irada. Eu estava possessa. O cara que eu estava denunciando por corrupção numa CPI, que tinha roubado a CPI, o Ministério Público já estava atrás dele, o diabo, ele queria se candidatar, estava propondo o seu nome para ser conselheiro do Tribunal de Contas. Quando eu ouvi ele falando, eu estava no meu gabinete lá em cima, eu ouvi o discurso dele pela televisão lá embaixo, eu falei, ele não vai ser candidato. Não vai. Quando eu falo isso, o pessoal do meu gabinete já sabe que a coisa não vai ser boa. Eu desci enfurecida. E daí peguei ele de porrada. E deu no que deu. Ele não foi eleito, o pai dele era candidato, também não foi. E é um vídeo tão forte, Hilde, que teve acesso em todos os países do mundo. Eu fui para os Estados Unidos agora, teve quem me reconhecesse por causa do vídeo. Entende? Espanha, a Europa toda, Japão, Rússia. Foi um negócio muito bom, porque foi verdadeiro. Será que o programa não podia colocar? Você manda um vídeo pra gente que a gente faz. Tá no YouTube, é só colocar. Uma coisa que surpreendeu as pessoas foi quando veio justamente o convite para você integrar
nova secretária de Defesa do Consumidor. Porque com esse seu jeito, né, muito até explosivo, você era uma espécie de chefe da tropa de choque de defesa do Cabral na Alerj, quando tinha que defender, quem defendia era... Aí ele perde essa pessoa na Alerj, foi um bom negócio? Ele falou isso pra mim. Deixa eu dar um cortezinho aqui rapidinho, que eu tenho que pedir os comerciais, mas antes eu quero dar um recadinho de Furna. Há mais de 55 anos de existência, a Furna construiu e opera um complexo de 15 usinas hidrelétricas, 2 termoelétricas, 54 subestações e 20 mil quilômetros de linha de transmissão. De toda a energia elétrica produzida no Brasil, mais de 40% passa por Furnas. Furnas possui empreendimento em 3 estados, no Distrito Federal, todos focados na geração de energia limpa e renovável. Nós vamos ao breve intervalo e voltamos já já com a secretária estadual de Defesa do Consumidor, a deputada estadual Cidinha Campos. Até já. Gente, olha, frustração total esse programa. Completa, absoluta. Cidinha Campos, quando ela começa, vem outra pergunta. Quando ela começa... Gente, olha, repete. É pena que o nosso tempo é curto, né? Nós vamos ter que fazer uma segunda edição desse programa com a Cidinha. Mas é porque ela é uma jornalista fora do normal. É que o povo não está acostumado a ouvir falar a verdade, né? Quando a gente fala, estranho. Ela teve uma carreira como jornalista muito consistente, muito bonita em televisão e rádio. Ela fez um trabalho de atriz que eu não sei nem se Fernanda Montenegro passou 8 anos em cartaz. Menos. Não, eu estou falando, quer dizer, eu estou dizendo que é frustração. Frustração é isso, é uma fala, outra fala todo dia. Então, Ilde, o que você quer dizer? Mas eu estou lembrando, Cidinha, não sei se você lembra. Nesse interregno da vida da Cidinha, quando ela saiu da TV Globo, eu acho que ela ainda não estava fazendo O Homem Não Entra. Não estava não. Nós fomos para Tupi de São Paulo com Flávio Cavalcante. E aí nós estávamos conversando na sala de maquiagem e eu estava fazendo uma coluna diária de televisão na última hora. E o Rui Porto me chamou para fazer uma coluna no Jornal dos Esportes. E eu falei, Cidinha, você quer fazer essa coluna? Você falou, quero. E você foi fazer a coluna do Jornal dos Esportes. E aí a Cidinha foi uma colunista de televisão extraordinária. E nessa época, Cidinha, eu acho que eu, além de fazer a coluna da última hora, eu fazia a novela Selva de Pedra, da Janete Claire. E eu ficava nos corredores da TV Globo e só se falava da coluna da Cidinha Campos. E no Jornal dos Esportes. E no Jornal dos Esportes. E a Cidinha acertava todas. E os atores de televisão tremiam. Você escrevia sobre televisão. Sobre televisão. E ela foi uma excelente colunista diária de televisão. As pessoas rolavam de rir. Então, tudo que a Cidinha pegava para fazer, ela fazia bem feito. Mas no Twitter da Cidinha, que eu não sei agora quantos seguidores estão, mas já passou de 10 mil, eu parei de escrever Twitter, parei porque com essas coisas. Porque ela ficava comentando direto as novelas. Que porque eu assisto novelas. Era eu assisto. Divertido. Fico em casa, à noite eu não tenho que parar uma hora. Eu assisto novela. Eu tenho vontade de comentar. Mas eu tenho achado tanta gente desocupada no Twitter que só pensa em falar, criticar o que você está trabalhando, entendeu? Então, são grupos políticos que se dividiram para usar o Twitter para denegrir uns aos outros. Então, eu falei, eu tô fora disso. Eu adorava fazer, mas eu tô fora dessa. Eu também estou desistindo do Twitter. Então, falando de grupos políticos, como é a relação da secretária Cidinha com os deputados Marcelo Freixo, Clarissa Garotinho, que é a época que você estava na Alerj, havia embates frequentes. Como é que está agora? Janira agora não também. Tá, porque eu não estou lá. Mas não está havendo nenhum Olha, não sei, eu não tenho paciência para esse tipo de pessoa que faz da política um trampolim, às vezes mergulhando no vazio, entendeu? Muita gente, tem gente lá que só critica tudo, não acrescenta a mudança da vida da cidade, não dá uma sugestão, não dá um caminho. Não, eu tenho que falar mal porque não é do meu partido. Mas não dá solução para nada, né? Mas não dá solução para nada.
Então esse tipo de Criticar gente é fácil, eu tô né? Mas fora. tem que criticar e dar a solução. Sabe, eu tô fora. Eu, quando critico o Sérgio Cabral, critico o prefeito, outro dia mesmo quase saímos na porrada, eu e o prefeito. Foi no carnaval. Ele não gostou. Mas eu não vou continuar gostando dele do mesmo jeito. Porque eu critiquei alguma coisa da cidade, eu vou continuar criticando. Sabe? Agora, mas eu trabalho para a cidade. Eu quero ver aqueles que criticam fazer alguma coisa parecido, mais ou menos no nível do que está sendo feito pelo Paes e pelo Cabral. Eu quero ver alguém botar economicamente o estado do Rio de Janeiro como ele está hoje. A credibilidade nacional e internacional que ele tem hoje. As obras que ele está fazendo. As conquistas, todas essas de festas que nós falamos. Nada! Gente, Era Botucatu, Rio tinha se transformado em Botucatu. Cidinha, você tinha que estar lá no Congresso para resolver o negócio do royalty, para ajudar o... Não, lá não tem jeito, tem muita gente boa trabalhando pelo Rio de Janeiro, lá tem... Que falta você lá não é mais. falar, lá é pagar. Sabe, você tem que estar lá. Entendeu ou não entendeu? Porque ela Entendeu ou não entendeu? Tudo. Cidinha, a gente, como o Leleco disse, a gente tem muito pouco tempo de programa, e eu queria saber o seguinte: você foi uma mulher que, como a gente já viu, transitou por todas as áreas políticas, sociais, econômicas e etc. Jornalísticas e etc. Você entrevistou Jean-Paul Sartre, por exemplo, que para mim teria sido uma pinta de inveja, assim, daquelas bem grandes, né? Enfim, e você agora está à frente dessa secretaria, que é um grande desafio. Eu queria que você me contasse qual é seu sonho à frente desse trabalho e o que você espera, assim, quando você pensa assim, não, eu vou matar essa charada. O que eu espero é que o consumidor do estado do Rio de Janeiro como seja nós respeitado, devemos fazer, sabe? Os fornecedores de serviços, os concessionários, lojistas em geral, restaurantes, não respeitam o consumidor. Não respeitam. Nas coisas mínimas. Tipo o quê, por exemplo? Por exemplo, que você já viu comida velha no restaurante. Vai a qualquer restaurante e veja o seu banheiro. Por quê? Eu fui agora com a Dani. O restaurante caríssimo, maravilhoso, o banheiro está uma sujeira enorme. Então é preciso respeitar o consumidor. Sabe, ter orgulho do seu trabalho. Eu fui num posto sábado e um foi fechado, o outro, algumas bombas foram fechadas, mas teve um que me tocou profundamente. Um rapazinho me atendeu assustado quando viu aquele bando de gente chegando, polícia, porque a gente foi com um monte de gente. Eu falei, eu quero ver seus documentos, não se assuste, vamos verificar as bombas. Ele disse, não, aqui, Cidinha, porque só me chama de deputado quem não me conhece, o povo me chama de Cidinha. Aqui, Cidinha, está tudo em ordem, este posto é a minha vida. Isso é respeito ao consumidor, não achamos esse errinho lá, nada, porque o posto era a vida dele. Então é isso que a gente quer, respeito. Você está há pouco tempo na secretaria, rapidinho, que eu tenho que pedir os comerciais. Qual é a empresa que bate recorde em denúncia aqui no Estado? Você já tem esse dado já? Não, da secretaria ainda não tenho. Mas isso é uma coisa que eu fazia lá na Comissão de Defesa do Consumidor, Leleco, mas não é uma coisa exata, sabe por quê? Porque pobre não denuncia porque acha que não tem jeito. E o rico não denuncia para não perder tempo. Então tem... depende da época. Quando aumenta preço de plano de saúde, é plano de saúde. Banco não tem vergonha na cara. E as filas estão crescendo nos bancos. E os telefones celulares? Telefone celular. Eu tenho vontade de jogar meu telefone pela janela. Entende? Cada vez que você tenta falar, falha na ligação. Falha na ligação. Se fosse homem, estava perdido, né? Porque só falha, só falha, só falha. Bom, nós vamos a um breve intervalo, voltamos já com o nosso deles e delas aqui, com a nossa secretária de Defesa do Consumidor, a deputada estadual Cidinha Campos. Nós estamos chegando agora ao nosso último bloco aqui do nosso programa. É uma pena que a televisão tem horário, né? Com essa fantástica aqui entrevista com a nossa deputada estadual e secretária do Defesa do Consumidor, Cidinha Campos. Você vai ter que voltar aqui, hein, Cidinha? Ó, vamos medir a audiência. Vocês dizem
pelo amor de Deus, vocês gostaram, que eu volto. Não, aí você tem que falar dos seus namorados, né? A audiência vai Só subir pensa muito. naquilo, né, menina? A Federação de Pois é. Empresas de Transporte Passageiro do Rio de Janeiro acredita que o transporte coletivo é a melhor solução para a mobilidade das pessoas. Só assim teremos cidade sustentável, com qualidade de vida, oportunidade para todos. FETransport, nosso compromisso é mobilidade com qualidade. Cidinha, muito obrigado pela sua presença aqui, realmente, eu estou te falando, vai ter que voltar aqui. Eu volto. E falta muita coisa para a gente debater desse assunto que é a defesa do consumidor. E você, à frente dessa secretaria, dá os parabéns ao nosso governador Sérgio Cabral, que escolheu a pessoa certa para o lugar certo. Entendeu? Você tem 30 Dá um segundos. beijo na Dona Flor, sua Tá, mãe. pode dar, Sua aqui. amiga da Florinda. E ela vai estar assistindo. Há Com milhões certeza ela de vai anos, estar já hoje. não sei quantos. Flor, eu te amo de paixão. Um Manda beijo sua pra você. mensagem para todos os nossos telespectadores. Para todos vocês, muito obrigada. Se eu me excedi, é sempre assim. Eu sempre falo mais do que devia. Um beijo para vocês. A Cidinha não falou nem um milímetro mais do que devia, pelo contrário, falou muito menos do que a gente gostaria. Eu, por mim, achava que ela devia falar mais para mais pessoas. Ela nos engrandece, as mulheres e ao nosso Estado. Ela nos dá uma importância. Eu gostaria que o Brasil participasse mais disso com a gente. Eu estou muito frustrada com o programa de hoje. Eu vou só falar o nome das minhas colegas assim, no mais, porque Hildegard Angel, a Daniela Scholl, Liliana Rodrigues, Cláudia Cataldi, jornalistas especialíssimas, que assim como eu, têm grande admiração por você, Cidinha. Obrigada, Obrigada Gil. mesmo Muito obrigada. pela presença. Mas antes de chamar o Baú, eu queria fazer um registro rapidinho pela inauguração que teve semana retrasada da escola lá do irmão da nossa querida Hildegard Angel, não é isso? Foi uma festa maravilhosa lá que teve. Eu contei com a Cidinha, tive muito prazer de ter lá. A o Liliane presente. Rodrigues também, dia A 20 de Liliane, março, também vai Camarim, aquela escola estar de com o seu livro lá no Copacabana Palace, né? Dia 20 de março. 20 de março, né? E a nossa responsabilidade, né? É isso, o seu programa lá na Band, a responsabilidade, não é isso? Isso mesmo, Leleco. Todo sábado, 7h30 da manhã, o Leleco já esteve lá conosco e as nossas amigas aqui também estão convidadas. Convido vocês para assistirem. Bom, você não esqueça de ler O Fluminense. O Fluminense realmente são 134 anos dedicados ao bom jornalismo. O Fluminense. Gilson, boa noite. Boa noite. Cidinha, está intimada a voltar aqui. Me aguardem. É uma ameaça. É uma ameaça, hein? Entendeu? Uma promessa e uma ameaça, hein? E fica agora com o Baú de Chacria, com esse portuguesinho maravilhoso, Roberto Leal. Tchau.